Olá pessoal, Éder Leal aqui. Vamos para mais um vídeo no meu diário de trade. Esse é o canal O Trader Sério. E hoje é um dia que eu até achei que o mercado ia ter uma volatilidade maior, mas não, até que ele se comportou ali e as movimentações dos preços foram boas, tá? Sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, eu comecei o dia aqui analisando o último movimento de ontem, enxergando aqui essa movimentação que foi do meio da tarde de ontem ao final da tarde, que é uma movimentação de equilíbrio, né? Um equilíbrio dos preços nessa região, nessa faixa de preços que nós temos aqui. Mas também eu estou de olho a pontos possíveis de suporte, que é referente a ontem ainda. Eu puxar o gráfico mais para a esquerda para ficar mais fácil para a gente ver. A essa movimentação aqui, ó, a esse fundo que o mercado fez nessa região, que eu considero que é um fundo importante, tá? Por quê? Porque eu tenho essa região aqui como um fundo também mais atrás. O mercado aqui teve esse ponto de inflexão, né, um ponto de mudança, onde ele teve aqui a grande baixa, a grande alta, formando aqui um padrão de equilíbrio, parou aqui nessa região e depois teve um movimento altista. Um movimento que iniciou com um desequilíbrio muito forte comprador, obviamente. Depois ele foi transitando para desequilíbrio forte, chegou a tornar um desequilíbrio fraco, falhou em fazer uma nova máxima, voltou e quem sabe aqui tornou um equilíbrio, tá? Então eu tenho essa região, como eu disse anteriormente aqui, como uma região de equilíbrio lá do dia de ontem. Tenho essa região aqui mais acima e tem essa região mais ampla. Bem, ou seja, nós temos aqui um cenário onde o mercado pode ficar trabalhando aqui dentro e ficar um dia ruim para o meu operacional para operar. Então eu espero a barra número 1 e vejo a barra número 1 vindo já tocar essa região aqui, ó, muito próxima dessa região aqui de fundo, tá? Então nessa região aqui de fundo, eu tenho essa linha amarela que eu deixei aqui já no pré-marketing, tá? Considerando que aqui é uma região importante de fundo. E depois disso a gente vê que tem aqui uma espécie de vazio até que ele venha na mínima do dia anterior. Essa mínima do dia anterior foi causada aqui por um pavio da notícia e tudo mais, né? Então eu vejo essa movimentação, fico aqui analisando, não tem nada para fazer na barra número 1. Vejo o mercado formando aqui um pequeno range na abertura, né? Um poucas barras. Aqui, ó. A barra número 5 fazendo uma tentativa de rompimento. Vou dar um zoom para ficar maior. E a barra número 6, na minha opinião, confirmando o rompimento, confirmando aqui um desequilíbrio dos preços, tá? Um desequilíbrio muito forte vendedor. Então, por que eu chego à decisão de ser um desequilíbrio? Porque ele inicia num pequeno range, ou seja, inicia equilibrado, nem compradores nem vendedores estão ganhando. Eu tenho esse range aqui, tinha aquele range maior lá atrás. Eu sei que o preço estava trabalhando em uma faixa, mas como eu quero fazer um movimento menor, eu vou desconsiderar todo aquele movimento anterior, vou considerar esse movimento do dia. Ele começou em um equilíbrio, mas está rompendo essa linha aqui, tracejada amarela, que eu deixei marcado, que é uma região de suporte importante. Então, se ele rompe essa região de suporte, rompendo essa região aqui de um micro range do dia, na minha opinião, o preço deixa de ficar equilibrado e tem um desequilíbrio, tem uma força maior vendedora. Eu fiz aqui uma venda, fiz a venda aqui com 9 contratos. Eu estava buscando então aqui 260 pontos de alvo e um stop de 340 pontos, tá? Aqui eu não queria alongar, né, esse alvo, então eu fiz a venda ali na 6, na 7 felizmente ele já foi até meu alvo, depois na 8 ele andou um pouco mais abaixo, na 9 a gente já consegue perceber que aquilo que era muito forte vendedor, né? Porque ó, aqui já aparecem mais vendedores do que compradores. Aqui na 6 também, na 7 também. Na 8 ele pouco se deslocou, mas não deu sinais de compradores. E na 9 começam a aparecer os sinais. Sendo que ele está um pouco mais distante das médias, na média de 9 e da média de 20. Então, para quem ainda está mantendo o trade, teria que pensar em proteger ou então, quem sabe, até mesmo abandonar a operação a partir de aparecer sinais como a 9, tá? Mesmo sabendo que o mercado pode estar transitando agora para um desequilíbrio forte, a gente teria que se proteger, porque ele seria mais provável aparecer vendedores trazendo o preço mais para baixo, mas nada impede que ele faça uma correção mais profunda, tá? Quando aparece a barra número 10, ele já atrapalha bastante aquela ideia de ter vendedores trazendo o preço para mais para baixo, porque ele já ficou aqui dentro dessa mesma região. Não fez o comportamento que seria de um desequilíbrio que estaria forte nesse momento. Então aqui sim a pessoa pode ficar bastante desconfiada e quem sabe até abandonar a operação, tá? Eu já estava sem, eu já estava
já líquido aqui nesse momento, né? Depois da operação com ganho. E aí na barra número 11, uma correção profunda, tocando na média de 9. Na 12, a correção ainda segue um pouco mais profunda. E na 13, ele estava formando uma boa barra de sinal, mas ele veio até aqui embaixo já, tá? O que seria? Para um desequilíbrio fraco, que eu acho que é a transição que aconteceu aqui, para vender aqui, eu teria que deixar perder um pouco essa pressão compradora, que apareceu aqui, ó, na 9, 10, 11, 12, e me dar uma barra de sinal. Aí eu poderia até vender. Mas do jeito que apareceu ali a 13, eu acho que não é uma boa barra de sinal para vender, até mesmo porque ele já tentou vir aqui abaixo e acabou falhando e deixando essa sombra aqui, esse pavio, tá? Depois disso, aparece a 14, revertendo a 13. O mercado começa a dar sinais de que ele parou nessa região. Eu tenho aqui um micro equilíbrio. O mercado está parado. Ele falhou em buscar nova mínima. Então, e ele já veio aqui no toque da região onde foi onde foi o rompimento. Então, isso aqui tudo já é um padrão de equilíbrio, na minha opinião, tá? Então, aqui nesse momento eu estou esperando aparecer uma boa barra de sinal para quem sabe vender. Aqui alto para buscar 50%, é isso que eu estou de olho nesse primeiro momento, tá? Mas eu quero que saia esse TTR, tá? Que é um range bem estreito, que é o que está acontecendo aqui, ó. Barra compradora, seguida por barra vendedora, seguida por barra compradora e aqui na média. E aí quando apareceu a barra número 23, já rompendo acima, já tocando aqui na máxima, eu acho que é uma boa barra para comprar, já considerando que isso aqui é um desequilíbrio forte comprador, saindo desse range, ele pode se deslocar mais acima, sendo que eu tenho como uma região primeiro de alvo a possibilidade de ele vir fechar esse gap aqui do dia de ontem. Então, meu alvo tem que ser curto. Tá? Posso tentar alongar muito, mas se o price action depois mostrasse bons sinais, eu poderia sim tentar uma nova entrada para buscar lá a máxima de ontem, desconsiderando daí, eu teria que desconsiderar tudo que eu estou vendo aqui para trás, considerar que apenas no dia ele estava rompendo e levando o preço mais acima, tá? Estaria rompendo aqui e levando o preço mais para cima, foi isso que eu estava vendo. Então aqui eu comprei, ficando aí com 10 contratos, um scalp de 235 pontos e um stop de 305, porque aqui sim eu posso colocar o stop abaixo da barra 23, porque se ele voltar aqui na barra 23 e ficar por aqui, indicaria que ele estaria formando um range curto nessa região, então não seria a força que eu espero para o mercado se deslocar. Depois disso aí eu vejo a barra número 24, felizmente indo até o meu alvo, fechando o gap, passando um pouquinho, e na 25 já acontecendo essa reversão e aquele range que eu falei curto lá em cima. Por enquanto eu acho que não vale a pena fazer mais nada, eu acho que as operações hoje foram boas e foram dentro de um padrão do price action que eu acredito, as movimentações dos ciclos, tá? Eu acho que hoje aconteceu bem isso aí, ficou bem claro na minha opinião, ficou bem visível na minha visão, na minha leitura dos movimentos que estavam acontecendo hoje, então foi mais tranquilo para executar elas, tá? Agora se daria certo ou não, né, se desse resultado positivo ou negativo, a gente não tem como saber. Então vamos lá para o relatório de performance. Aqui, ó, na conta simuladora eu não tenho nada, e na conta que eu mostro todos os dias, a conta 144, fechei o dia aqui com R$ 925,33 positivo, duas operações. A primeira eu peguei 260 pontos, a segunda eu peguei 235 pontos. E o mais interessante é que o máximo que eu fiquei de exposição negativa nessas duas operações foi bem curto. Ó. A primeira foi apenas 50 pontos e a segunda 20 pontos. Então, foram dois ótimos trades aí realizados no dia de hoje, tá? Então, aqui no gráfico de patrimônio, vejo que eu praticamente não fiquei negativo nas operações do dia de hoje. E o gráfico de operações, duas operações com o mesmo tamanho, apesar de pontos diferentes, mas é pelo financeiro, né? O meu R, meu risco por operação é fixo no financeiro essa semana, então o meu alvo nesse caso também foi fixo. Beleza, pessoal? Então diga nos comentários como foi o seu dia de hoje. Eu espero que você tenha tido um bom dia de operações, tenha conseguido pegar bons movimentos. Hoje foi um dia que, como eu disse, para o meu operacional eu gostei. Eu acho que mostrou ali os ciclos acontecendo de preço. E eu acho que a reflexão que eu gosto de deixar para vocês aí sobre os vídeos que eu falo falando sobre ciclo, não é, claro, querendo ser dono da verdade, nem muito menos querendo dar pitaco no operacional dos outros. Mas em termos de leitura, eu acho que facilita quando a gente começa a ler o mercado de uma forma mais simples, entendendo se o mercado está dentro de um equilíbrio ou se está dentro de um desequilíbrio. O equilíbrio é quando compradores e vendedores estão negociando em uma faixa de preço,
tá ok para eles naquele momento, é o que se chama de faixa de preço justa, ao menos por aquele momento, e o desequilíbrio é quando a gente vê que uma das partes acaba assumindo ali, e quando essa parte assume, a gente não vê o outro lado trabalhando forte. Por exemplo, aqui, e no dia a gente conseguiu ver vendedores deslocando o preço para baixo, correto? E a partir daqui a gente conseguiu ver compradores deslocando o preço para cima. Claro que agora com o gráfico parado fica muito claro, mas se a gente tiver sinais, né, podem ver que a leitura que eu falei ali é coerente com outros dias também. Então, se a gente tem alguns sinais que a gente já trabalha na nossa leitura, fica mais fácil na hora de executar o trade e a gente fica mais confiante na hora de executar o trade. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso ajuda o canal e também mostra que vocês gostam do conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço sobre day trade, mostrando, explicando toda a minha leitura e como eu executei eles. Amanhã sai o relatório de performance semanal, onde a gente já atualiza a performance mensal e anual também. Beleza, pessoal? Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.